Desenvolvedor Java pleno, com inglês C1, tem vez nos Estados Unidos? Ou somente se for sênior com inglês C2? Qual a sua recomendação, pois não aguento mais viver no Brasil? Ó, tem um cara aí que não aguenta mais viver no Brasil, está perguntando para você de nível de inglês. E aí, Ana, você que está nos Estados Unidos há 3 anos já? 3 anos e quase 4. Em julho, e dia 27 de julho de 2021, são 4 anos. Legal, show de bola. Então, pergunta do Wesley Pereira. E aí, o nível de inglês, eu nem sei, eu não, se você souber, eu não sei tá, o que é o C1, C2, enfim. Mas e aí, o que você tem para falar para o Wesley sobre isso? Então, eu também não sei o que é o C1 e o C2, tá? Então, não sei qual exatamente que é o nível, mas eu entendo eu acho que brasileiros são muito preconceituosos com o inglês de brasileiros, e a gente também é um pouco exigente em relação com a gente mesmo, né? Então, quando a gente fala que brasileiro não fala inglês, etc e tal, o inglês do brasileiro é ruim, vou falar que é verdade porque a grande maioria da população não fala. Mas quem está no mundo da tecnologia aí, o que eu vou dizer é que vocês não imaginam que mesmo aqui nos Estados Unidos, como tem o pessoal que fala inglês mal, e de diferentes nacionalidades. Você tem o pessoal aí, tem o pessoal da Índia, tem o pessoal do Paquistão, tem o pessoal da Coreia, tem o pessoal da China, e tem um monte de pessoal que tem que, para quem trabalha no mundo de tecnologia, tem um inglês no mínimo tão ruim quanto o que a gente reconhece aí que seria um inglês de brasileiro. Mas isso não impede essa galera de estar trabalhando aqui. Então, que nível de inglês a gente espera? Tem que ser um nível de inglês que você consiga se comunicar com seus colegas de trabalho no dia a dia. Então, eu confesso que às vezes eu encontro pessoas aqui que eu tenho que falar inglês que é super difícil para mim conseguir entender o que eles estão falando. E quando você trabalha numa empresa global, e até colocar o Red Hat aqui como exemplo, né, eu e o Ed, a gente trabalha numa empresa global, a Red Hat é uma empresa americana, e a gente tem gente trabalhando no mundo inteiro. E quando a gente faz as nossas reuniões aí por videoconferência, você vai perceber que tem muita gente que tem dificuldade de falar inglês. É difícil, você tem que fazer muita força para entender o que as outras pessoas estão falando. Então, o que eu vou falar aí, não é um problema de sotaque, eu vou falar que o sotaque do brasileiro é muito fácil de entender o que o brasileiro está falando, porque outras línguas é bem mais complicado. Se você tem um vocabulário técnico e você consegue estruturar frases que sejam simples, mas que você consiga explicar aquilo que você quer com clareza, eu acho que já é um nível de inglês suficiente. E é claro que depende muito da profissão. Se você é um engenheiro, acho que você não precisa mais do que isso. Explicar e fazer com que outra pessoa entenda. Se você é uma pessoa de vendas, daí é mais complicado, né? Se você é um gerente de produto, pessoas que têm que falar com o cliente, que tem que falar muito, que tem que se apresentar em público, daí eu acho que você precisa de um nível de inglês melhor. Mas se o seu objetivo é trabalhar com cargo de engenharia, o nível de inglês que é necessário é bem menor. Como eu falei, você não precisa estruturar frases super complexas, você pode ter estrutura de frases simples, o vocabulário é limitado, porque é limitado ao mundo técnico que você trabalha, e muito provavelmente a maioria das pessoas já reconhece. Então, talvez a gente seja exigente demais com a gente mesmo. Então, a dica que eu dou é, não permita que esse tipo de coisa te impeça de ficar procurando essas outras oportunidades. E não só aqui nos Estados Unidos, né? Qualquer outro lugar que você quiser trabalhar fora do Brasil, vai pedir o inglês, porque no mundo da tecnologia todo mundo fala inglês. E se você for na França, por exemplo, se perceber o inglês que eles falam, não é muito melhor do que o inglês que a gente fala no Brasil, o pessoal da área técnica. Então, vou colocar aí. Pode buscar sim, e não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, o importante é correr atrás. Eu até estava falando, eu lembrei de um caso de um colega nosso, que eu não vou citar, porque eu não perguntei para ele se eu podia citar o nome, né? Mas que ele estava fazendo um processo para uma empresa, né, global como a nossa, e o inglês dele não era lá essas coisas. Mas, né, era para engenharia, o pessoal estava tão fascinado pelo conhecimento técnico dele, pelo que ele ia trazer, que ele falou que na etapa final lá de seleção, a pessoa falou assim, olha, eu vou te trazer porque a gente gostou muito de vocês, mas você pode trabalhar no seu inglês? Você pode desenvolver o seu inglês? Ele falou, posso, claro que eu posso.
e beleza, contrataram ele. Então, assim, ele tinha um mínimo de comunicação para, inclusive, poder fazer as entrevistas, né? Mas não foi uma barreira para ele conseguir a vaga, enfim, conseguir a vaga que ele queria, na empresa que ele queria e tal. Então, você investir nas habilidades além do inglês, né, que vão ser até mais utilizadas talvez no seu dia a dia, é igualmente, se não mais importante até do que focar tanto nesse medo que a gente tem da língua, né? Uhum. Eu falar que quem é brasileiro, o nível de dificuldade que a gente tem em relação a em outros países é bem menor, porque o som do português brasileiro, a gente tem praticamente todos os sons que tem em inglês, a única exceção é o som do TH, o though, né? Thought. Esses sons aí do TH é o único que a gente não tem, mas mesmo quando a gente fala errado, dá para entender. É diferente de se você fala japonês, você fala coreano, ou você fala as línguas lá do sul da Ásia, né, como que é? Tamale, Hindi, essas outras línguas que não tem muitos sons e que é bem complicado o pessoal se expressar, mas o brasileiro, em termos de som, a gente está tranquilo. Sim, eu lembro até a primeira vez que eu tive um chefe americano mesmo, e eu tava mega receoso, porque até hoje eu não sou tão confiante assim com o meu inglês. E uma das primeiras coisas que ele me falou foi assim, cara, seu inglês é ótimo, assim, a gente entende, né? A gente sabe que você não é nativo, a gente, assim, eu tô te entendendo aqui, tá tranquilo, fica de boa, eu tô preocupado com outra coisa, né? Então, acho que a gente se libertar um pouco dessa cobrança ajuda mais até você performar melhor no próprio inglês mesmo.